Para começar, então, o tema da live é esse, né? Qual a maternidade e a relação com a nossa própria infância. Para quem não conhece a Clarissa de Aquiara, né? Ela é psicóloga, fundadora da Escola de Pais Bifamily. Vou deixar você se apresentar também. Eu tenho 2 filhos. Primeiro, obrigada, Adriana, pela oportunidade. Quero agradecer a todo mundo que está aqui também, ao vivo, entrando, participando dessa live. Então, eu estou aqui em São Paulo hoje, né? Eu sou de BH, mas vim para BH para participar de alguns eventos presenciais. Atualmente eu moro no Chile e fazem 2 anos que eu moro lá. E então, me apresentando um pouquinho, né? Eu tenho 2 filhos, o João de 10, o Lucas de 3. E sou psicóloga, fundei a Escola de Pais Bifamily, né? E tenho um trabalho que é uma rede de apoio materno que chama Zum Zum de Mães. E que está na 7ª turma, né? Já tem mais de 600 mães que participam do Zum Zum. Eu tenho vivido experiências incríveis desde que me tornei mãe. Tenho participado de vivências pelo menos umas 3, 4 vezes ao ano, porque realmente eu entendo que a maternidade é um processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, e é isso que eu pretendo trazer para quem me segue aqui, me acompanha aqui. Porque muita gente nem nunca ouviu falar que isso era possível. Eu não sabia, né? Só depois que eu vim a me tornar mãe, que eu entendi o quanto era importante a gente se conhecer, conhecer a nossa história, para poder exercer uma maternidade mais consciente. E foi aí que eu conheci o seu trabalho, me apaixonei. Né? Eu sou jornalista formada em comunicação, então a comunicação para mim enfim, é maravilhoso. Entender como isso pode ajudar na nossa relação com os filhos é ainda mais gratificante. E aí já teve mãe perguntando, né, se a relação da nossa com a nossa mãe influencia na nossa forma de educar, na nosso maternar. Como é que isso funciona? Engraçado que ontem eu estava numa roda com as mães do Zum Zum aqui de São Paulo. E foi uma questão que apareceu e uma delas falou assim: Nossa, Clarice, você tinha que falar sobre isso, assim, né? A gente tinha que conversar mais sobre isso, do quanto que a nossa relação com a nossa mãe vai influenciar de uma forma muito profunda a nossa relação com o nosso filho, né? Por quê? O que que acontece? Quando o nosso filho nasce, né? Quando esse bebezinho nasce, existe uma ruptura, assim, eu vou fazer um recorte para tentar explicar de uma forma bem objetiva. Claro que esse é um Sim, assunto muito extenso, né? A gente pode ficar sim, aqui sim. falando horas só sobre isso. A Então, gente vou faz tentar mais depois. falar de uma forma bem objetiva, né? Para quem está chegando, quem está escutando isso talvez pela primeira vez, ou para quem já sabe um pouquinho, talvez ter alguns outros insights sobre o tema. Então, o que que eu sinto? Quando um bebezinho nasce, ele que estava, né, ali num processo muito íntimo, muito profundo de conexão com a mãe, dentro da barriga, sentindo em tempo real tudo que essa mãe sentia, enfim. Quando essa criança vai nascer, existe uma ruptura não só física, né? Independente da via de parto, como a criança vai chegar, seja uma cesariana, um parto normal, um parto natural, enfim. Vai acontecer essa ruptura física, mas essa ruptura na mulher, ela não é só física. Ela vai acontecer também no âmbito emocional, mental, né? Psíquico. Então, uma vez eu entrevistei a Laura Gutman, que é uma psicóloga argentina, que para mim o trabalho dela faz muito sentido, né? Eu gosto muito, é uma grande referência para o meu trabalho. E ela falou que quando esse bebê nasce, né, a partir dessa ruptura emocional que acontece, ela usou uma imagem que foi bem interessante. Ela falou assim: Clarice, é como se a mãe e o bebê estivessem no mesmo tanque emocional, como se a mãe e o bebê estivessem mergulhados numa piscina. E essa água dessa piscina é as emoções da mãe, tudo aquilo que ela de alguma forma não pôde sentir na vida dela, tudo aquilo que ela teve que guardar ali debaixo do tapete, tudo aquilo que ela não conseguiu elaborar, metabolizar ao longo da vida dela e foi relegado para um espaço inconsciente, que a gente, né, parou de olhar para aquilo, mas aquilo não desapareceu, tá aqui dentro.
isso vai escapar na hora que os nossos filhos nascem. E eles vão ser inundados por essas questões emocionais que estão aí. Então, tudo aquilo que diz da nossa relação com a nossa mãe, né, com tudo aquilo que a gente viveu, e grande parte desse conteúdo do inconsciente foi registrado lá nos primeiros segundos, primeiros momentos, primeiros anos da nossa vida, né? Tudo aquilo que está registrado lá na nossa história, todo o desamparo que a gente viveu, todas as necessidades do bebezinho quando a gente era bebê que não foram atendidas, enfim, todas as questões que aconteceram lá atrás, isso tudo vai vir à tona quando os nossos filhos nascem. Não só no momento, logo depois que ele nasce, mas ao longo da infância deles toda, né? As crianças estão constantemente colocando o dedinho nas nossas feridas emocionais, nas nossas questões, e isso vem com uma potência muito forte. Eu falo que eles são pequenos cristais que vão refletir tudo aquilo que a gente não conseguiu elaborar ao longo da nossa vida. Então, está totalmente relacionado, né? Assim, a nossa vida, né? A chegada dos nossos filhos está totalmente relacionada com a relação que a gente teve com a nossa mãe. Porque todas essas questões que ficaram emboladas, que não estão bem digeridas, todas as raivas, os medos que a gente sentiu, as frustrações, tudo aquilo, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona. Porque as crianças, elas estão ali, muito abertas e entregues, e elas começam a absorver isso e mostrar de uma forma muito sutil, às vezes de uma forma muito explícita também, essas questões. E eu falo que tem várias formas de a gente ver isso, né? Eu posso olhar para isso como, nossa senhora, meu Deus, e agora que horror, então ferrou, porque minha relação com minha mãe é péssima, e isso vai ser refletido no meu filho, e tudo é minha responsabilidade, ficar achando péssimo. Ou eu posso olhar isso como um grande presente da vida, como uma grande oportunidade de evolução, de crescimento, como você mesmo estava falando, né, Adri? Assim, que foi uma grande descoberta de perceber a maternidade mesmo como um caminho de crescimento pessoal. E aí, quando o Lucas nasceu, eu achava, me preparei para a gravidez, tive o parto que eu quis, né? Ele nasceu na minha casa, foi tudo lindo, maravilhoso. E aí eu falei, não, vou tirar de letra, que é isso, não vai acontecer nada, eu já sei, já estou me trabalhando tem anos, não vai assim, tá tudo no meu controle. E a vida veio para me mostrar que ainda tinham questões que precisavam de vir à tona. E o que que aconteceu? Eu, que era toda natureba, não queria nem anestesia, né, e tal, para o meu parto, e consegui, tá. O Lucas foi com 15 dias de vida, ele pegou uma infecção, negócio que ninguém sabe como que ele pegou, até hoje, assim, não tem a menor explicação. Ele pegou uma infecção generalizada e é algo muito perigoso em recém-nascido, porque eles não têm muita defesa, né? E não faz sintomas, sorte que eu percebi rápido, levei no hospital, enfim, ele estava com uma septicemia, foi internado, ficou 21 dias internado, foi muito sofrido, muito doloroso. E aí sim vieram à tona muitas outras questões minhas que eu vi que ainda estavam aqui dentro. Um monte de medo, um monte de insegurança, de fragilidade, e que diziam da minha história. Depois disso, o Lucas não dormia bem, ele começou a acordar de 40 minutos depois dessa experiência no hospital. Enfim, eu comecei a... É isso, assim, né? A questão é, a vida ela vai mostrar, os nossos filhos, eles vão trazer pra gente, de uma forma ou de outra, a oportunidade da gente reviver questões que não foram muito bem digeridas, que não foram muito bem metabolizadas, integradas, elaboradas ao longo da nossa vida. Cada vez mais, Adri, eu falo assim que às vezes a gente duvida um pouco disso. Ah, mas não é muito bem assim. Ah, meu Deus, não, tá exagerando, não é possível, tem coisas deles. Claro que tem coisas dele. Mas quanto mais eu me abro para olhar para aquilo que a criança está trazendo, para buscar a correspondência disso dentro de mim, mais eu cresço e mais eu também libero o meu filho para ele seguir o caminho dele. É muito, muito bonito esse processo, mas é um processo doído. Nem sempre é fácil, como eu estou contando aqui esse meu exemplo do Lucas, né? Eu achava que eu ia tirar de letra, e a vida vem e fala assim, opa, peraí, tem mais coisa para você aprender.
né? Tem Nossa. mais coisa aí que você não está olhando e que às vezes vai precisar de uma coisa impactante dessa para você conseguir perceber, olhar, né? Então, é um processo que precisa de muita confiança, de muita entrega, de muita maturidade, de muita coragem também, né? Não é tão simples, mas são questões que, acompanhando mães e vivenciando os meus processos também com os meninos, cada vez mais a vida me entrega provas de que, nossa, não posso nem duvidar, porque a nossa mente ela é teimosa, ela é manhosa, ela duvida, às vezes ela fala, não, não é meu. A nossa tendência é colocar do lado de fora, né? Ah, é meu filho que é muito difícil, é porque é o meu filho que é agitado, é porque é ele que é assim. E na hora que a gente vai trazendo pra gente, é muito liberador, assim, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar isso dentro de mim e liberá-los, né? Então, é um processo desafiador, sim, não vou enganar ninguém, é muito difícil. Mas quando a gente faz isso com outras mães, quando a gente faz isso amparado, quando a gente faz isso, né, com apoio, com espaço para a gente falar, para ser escutada, para escutar a experiência de outras mães também, a coisa vai ficando muito mais tranquila, né? Porque é um processo que teoricamente não deveria ser solitário. E a nossa tendência hoje é cada vez mais estar dentro de um apartamento, sozinha, Exatamente. E esse processo da maternidade é um processo para ser vivenciado entre mulheres, entre famílias, né? Entre um companheiro e uma companheira alinhado, porque é muito intenso. Agora que a gente já entendeu, então, você queria completar, Clarice? Desculpa. Não, é porque tem uma pergunta aqui da Cibele, que ela falou assim, o que eu devo fazer para não repetir a história da minha mãe? E não repassar para minha filha? Eu ia Olhar entrar nessa história, questão. né? Ah, você ia falar sobre isso? Não, isso mesmo. Pode já engatar aí. Pode responder, Sibeli. Cibele, o negócio é o seguinte. O que a gente não olha, o que está no inconsciente, não desaparece. Então, ontem lá nessa roda, teve uma mãe que falou assim, ai, Clarice, eu tenho muito medo de olhar para essas questões e a minha raiva da minha mãe aumentar. Eu falo assim, provavelmente, mas é importante você sentir essa raiva num primeiro momento, porque só a partir do momento que você entendeu o que passou lá atrás, que você olhar, por quê? Porque as questões que estão inconscientes, elas não vão desaparecer se a gente não lançar a luz sobre elas. A gente precisa de fazer esse trabalho honesto, profundo, e são capas e capas. Não é uma coisa que em uma sessão de terapia, às vezes são questões muito profundas. É muito curso de crescimento pessoal, é muita terapia, é muito observar as nossas relações mais íntimas que estão constantemente trazendo a oportunidade da gente se ver, a relação do casal, a relação com os nossos pais, a relação com os nossos filhos. Tá constantemente, todos esses ruídos, esses desafios que a gente vivencia nessas relações, isso tudo são oportunidades para a gente, são espelhos e que estão mostrando aspectos do nosso mundo interno, né? A vida, ela é muito sábia. São coisas que a gente não consegue ver sozinho, mas que ela vai colocando espelhos dessa nossa realidade. Então, um trabalho para a gente não repetir, a gente vai repetir, não tenha dúvida, tá garantida a repetição. Alguma coisa você vai repetir. Mas o processo Aí você vai se pegar fazendo, né? Fala assim, opa, isso não é meu, né? Muitas vezes acontece isso não é meu. De onde veio isso? Já sei. Claro. O processo é isso, é tomar consciência, é investir em tudo possível. Eu falo assim, que o nosso trabalho com as crianças é um trabalho de autoeducação. A gente pensa que a gente está educando, mas o nosso trabalho como pai e mãe é esse processo constante de autoeducação, de autoconhecimento, de crescimento pessoal, de olhar para dentro. E ir lançando luz sobre o que está inconsciente. À medida que os nossos filhos vão mostrando, ou à medida também que eu me encorajo e já me lanço em processos terapêuticos, enfim. Em processos que vão me ajudar a perceber isso e a entender essa totalidade do meu ser, né? Então, para a gente não repetir, é olhar com coragem, é ir buscando tudo que vai me apoiar a perceber. É a partir desse olhar para essa criança que a gente foi, a partir dessa conexão de criar uma ponte com essa criança que vive dentro de mim e que ela vai me contar de uma forma muito bonita, né? Esse é o caminho que eu utilizo no meu trabalho com os meus clientes.
de você ir dando voz para a criança que você foi, e à medida que ela vai te revelando quais foram as necessidades dela lá atrás que não foram atendidas, quais são as dores, quais são as raivas. E você hoje, como adulto, tem a possibilidade de acolher isso. Porque a gente tem essa tendência, né, de seguir repetindo esses padrões inconscientes da criança, né, que está lá sempre buscando que o pai e a mãe, e a gente vai transferir isso para outras relações, seja com os companheiros, com a vida, com o trabalho, com o chefe, com o que quer que seja, com as instituições, de achar que os outros vão seguir resolvendo as nossas questões. É um padrão extremamente imaturo e infantil. Quando eu entendo que eu cresci, que eu sou adulto e que eu sou capaz de dar para minha criança interna o que faltou lá atrás, e começo a escutá-la e entregar para ela o que ela precisa, eu vou me abrindo, eu vou devolvendo essa criança, eu vou colocando ela de novo no lugar dela. Eu vou acolhendo. E aí sim eu consigo criar uma ponte mais limpa entre o meu coração, entre a minha vida e o meu filho, com menos ruídos, com menos questões emocionais minhas. Porque eu estou nutrindo essa criança que vive aqui dentro de mim, senão constantemente ela pula entre eu e o meu filho e me impede de entregar para o meu filho o que eu preciso de entregar. Não é consciente. Sabe aquela hora que seu filho tá com muita raiva, ele foi, sei lá, tá fazendo uma pirraça, tá chorando, tá ali, né, num processo de conflito emocional. E você que está buscando informação, você conhece a disciplina positiva, a comunicação não violenta, não sei o que, você tem todas as ferramentas. Você tenta tudo. Já tentou tudo, mas na hora H, que a criança tá chorando lá e tá fazendo uma pirraça, na hora que você vê, você já tá lá em cima dele. Por mais que você saiba conscientemente que você não pode fazer, ou que você não deve, que você não gostaria de fazer, você tá fazendo lá igualzinho sua mãe fez. Você tá gritando, você tá julgando as coisas, você já tá lá sacudindo o menino, você manda o menino pro quarto, porque você não dá conta daquilo. Isso é exatamente essa nossa criança interior, que não teve espaço para chorar, para expressar, para sentir, né, que ia pro castigo, que ia apanhar, enfim, saltando na frente. E aí a gente se embola emocionalmente com os nossos filhos. Agora, à medida que eu dou espaço para minha criança expressar, sentir, colocar para fora, de uma forma, claro que isso tem um caminho, né? Eu consigo estar ali mais inteira para realmente acolher o meu filho, porque a minha criança também está sendo acolhida. Então é um processo muito, muito bonito. Eu costumo participar bastante de vivências, de workshop, como eu te falei, e eu acho que para mim, foram os processos que mais deram resultado, porque, querendo ou não, né, no dia a dia, estudando, lendo, até mesmo na terapia, você vai tendo revelações, é um processo lento, mas eu sinto que nos workshops é quando a coisa, ela vem de uma vez, muitas vezes até muito forte, mas você tem ali uma rede de mulheres para te apoiar, você tem a profissional, né, que está ali preparada para poder te dar esse suporte, te explicar o que está acontecendo. Então, eu acho assim, para quem quer entrar, ter essa experiência de se desenvolver, para mim não existe coisa melhor do que o workshop, vivência. Teve uma mãe no Zoom Zoom agora, que ela tem um filho mais velho e depois teve uma menininha. Então, com o filho mais velho, ela conseguiu amamentar, foi super tranquilo e tal. Na hora que nasceu a segunda filha, a menininha, ele era homem o primeiro. Na hora que nasceu a segunda filha, ela teve um super problema, ela não conseguia amamentar, ela não pegava, enfim, foi muito desafiador aquilo ali para ela, sendo que ela tinha amamentado o primeiro filho durante bastante tempo, quase 2 anos e tal. E quando veio a menina, ela não conseguiu amamentar, amamentou durante um tempo, aí teve que dar a fórmula, e foi algo muito frustrante, algo que ela se envergonhou muito, algo que abriu um monte de coisa para ela. Então, isso. Tem uma outra mãe que eu acompanho, assim, uma outra cliente também, que ela foi observando a história de vida dela, assim, né? A mãe dela engravidou dela quando ela ainda estava na faculdade, a mãe. E a mãe se envergonhou muito porque ela
ela ainda era namorada do pai, não tinha nenhum plano, assim, ainda muito concreto de casar e tudo. E aí a mãe engravidou dela, se envergonhou muito, a barriguinha da mãe ficou pequena, ela não ganhou muito peso. E depois ela teve vários, né? Ela foi para a casa da avó, morar com a mãe, teve que voltar para o interior, para a casa da avó. O pai estava trabalhando em São Paulo. Então foi um processo muito desafiador para essa mãe aceitar. Ela foi rejeitada pela família, que assim, né? Mãe solteira naquela época. Então foi um processo muito difícil. O que aconteceu na gravidez da minha cliente? Isso era quando ela era pequena, a mãe dela gestando ela, tá? E aí, na gravidez dela, ela teve uma gravidez. Ela já tinha um relacionamento, ela já era casada, foi planejada e tudo. Ela não conseguia ganhar peso. A filha dela, assim, ela ficou com uma barriguinha também muito pequena. Ela queria aquilo ali, conscientemente ela queria, mas a filha dela não ganhava peso na barriga. E depois que nasceu, ela teve muita dificuldade de amamentar. Ela viveu um processo super intenso com a filha. Então tem uma coisa, né, que um professor meu de constelação familiar, que chama Alfredo Kolovati, ele fala, só cumprimentar aqui a Laura. E Laura, tá boa? Laura do Zum Zum também. É pediatra, mora no Canadá, né, Laura? E aí essa minha cliente, assim, aliás, meu professor, o que ele fala? Ele fala assim, olha, tem duas coisas na vida que são garantidas, a repetição e a dor. Então, quando a gente... Aí, né, isso é garantido, isso está dado, isso é para todo mundo, gente. Não adianta a gente tentar fugir. Tudo aquilo que a gente não digerir, que a gente não elaborar, que a gente não metabolizar da nossa história de vida, e muitas dessas coisas são questões que a gente não tem nem consciência, né? Como eu falei, estão no âmbito do inconsciente, precisa de muito processo, de muita terapia para a gente conseguir entender e olhar e trazer isso à tona. Então, tudo isso, a criança, de uma forma extremamente compassiva e amorosa, ela vai lá e abraça, ela fala assim, mamãe, me dá isso aqui, porque ela está mergulhada nesse campo emocional. E a criança, ela é muito sensível, ela ainda não criou os filtros todos e as proteções todas que a gente criou. Ela está aberta e ela vai pegar. E o nosso trabalho, assim, eu sinto que, mesmo no Zum Zum, às vezes as mães que estão lá e já estão cansadas de saber, e eu falo toda hora, gente, é repetição, podem confiar e tudo. O nosso trabalho é lançar a luz sobre isso, né? É olhar para isso. É uma coisa que, da mesma forma que o que está garantido é a dor e a repetição, o que não está garantido é a expansão de consciência, é a abertura do coração, é essa aproximação do nosso ser. Isso dá trabalho mesmo. Porque a tendência natural, a forma como o ser humano originalmente foi desenhado, é essa criança que, por amor, que ama e confia nos pais e que vem através deles, ela vai honrar toda essa história, toda essa ancestralidade, toda essa história dessa mãe e desse pai, e trazer para ela. Por algo ela também precisa, ela tem uma ligação ali com aqueles pais, não é por acaso que ela nasceu ali naquela família. Ela tem toda uma conexão e ela vai tomar aquilo tudo para ela. Isso tudo está registrado no material genético dela. A gente sabe hoje, né, existem experimentos feitos com ratos, Adri, que dão um determinado estímulo forte auditivo nesse rato e isso gera uma mudança, uma alteração no código genético. E essa alteração, a partir desse trauma, é observado nas 6 gerações seguintes. Nossa. Então, tudo que os nossos ancestrais, o que isso está falando? Que tudo que os nossos ancestrais vivem, os traumas, os desafios, se eles não integram, se eles não elaboram, não se apropriam disso, isso vai, de alguma forma, chegar também para os nossos descendentes, chegando para a gente. Então, quando meu professor fala sobre isso, né, assim, que a dor e a repetição, elas estão garantidas, é isso. Não tem muito como a gente fugir. A nossa mente vai duvidar, porque tá num aspecto muito inconsciente, a gente não lembra. Mas isso, para mim, hoje, cada vez, eu não tenho dúvida. E as crianças, elas são o espelho mais fiel que talvez a gente vai encontrar ao longo da nossa vida. E elas vão mostrar.
sabe? Eu trabalho com mãe, e olhando para a história de vida das mães e olhando lá para o que aconteceu na infância delas, é uma conexão, é uma correspondência, nem sempre é muito linear e muito fácil de perceber. É um trabalho de investigação mesmo, de detetive, porque o que a gente lembra foi o que foi dito pela nossa mãe. E às vezes o que foi dito pela nossa mãe vem da interpretação dela daquela realidade e não do que era a minha necessidade enquanto bebê. Às vezes, a dor que a minha mãe teve lá na infância dela impediu ela de ver a minha realidade, a minha necessidade, a minha dor como bebê. Então, é um processo muito complexo que a gente pode ficar aqui falando horas e que é desafiador de eu conseguir explicar para vocês em meia hora de live. Mas é um processo que a gente precisa cada vez mais se abrir para compreender, para perceber e principalmente para sentir. Sabe? A informação ela é extremamente importante, mas se eu me abro para observar os meus filhos, eu vou vendo o quanto que isso que eu estou falando é fato, sabe? O quanto que eles estão constantemente dando sinais. E o quanto que não é nada do que está acontecendo, nada da nossa história, seja o que for, seja uma dificuldade na amamentação, seja uma criança que chora muito, seja uma criança que está com dificuldade para dormir, seja uma criança agressiva, agitada, que tá. Tudo que elas estão mostrando é uma oportunidade para a gente perceber algum aspecto que está ali naquele sistema e que não foi elaborado e que a criança, de uma forma muito. Esse é o desenho do ser humano, sabe? Assim, eles estão abertos ali, eles vêm. Claro que eles trazem algo que é deles, sim, da historinha deles, né? Que é essencial daquele ser. Mas eles estão abertos, muito integres, eles dependem da gente, eles não têm como escolher e falar assim, ah, mamãe, não é assim, não é assado. Principalmente nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos. É uma conexão muito profunda, né? A Laura Gutman chama isso de fusão emocional. É um campo emocional que existe ali entre a mãe e o bebê. E a partir desse campo emocional, tudo isso está sendo compartilhado e essa criança está fazendo sintoma disso. Constantemente ela está mostrando. E quando ela mostra, é uma oportunidade para a gente se apropriar. Mas não é tão fácil, porque ela está falando de uma coisa que é uma dor e que eu evitei a minha vida inteira de olhar. Não é agora que meu filho chegou que vai ser mais fácil de olhar. Não, muito antes, pelo contrário. Não, eu acho super importante esse ponto que você falou, de você poder olhar para isso. E existem 2 formas, né? Realmente a relação com a minha mãe é péssima, ou com o meu pai, e deixa para lá e eu vou fazer do meu jeito, ou eu vou repetir esse padrão que a minha mãe trouxe, porque na verdade, por mais que possa ter sido ruim, hoje eu sou uma boa pessoa e talvez isso seja bom para o meu filho, que eu escuto muito isso. Eu falo aqui, eu abordo questões sobre padrão. Por exemplo, a gente repetir a forma como os nossos pais nos educaram, né? Tem pessoas que falam, não, mas eu fui criada dessa forma, assim que tem que ser. Cada um escolhe a forma como quer educar o seu filho. Mas no meu entendimento, se você tem consciência, você tem, né, informação de novas formas de educação que podem ser diferentes daquela que teus pais te deram, que se você não gostou, acha que porventura isso pode ter te prejudicado de alguma forma, é bacana conhecer, né, essas novas propostas. E aí eu vou entrar daqui a pouco mais para frente, como a comunicação ajuda nesse educar. Mas, primeiramente, ainda falando sobre a infância e os nossos pais, então, para as mães que estão assistindo agora, então vamos falar especialmente para elas que tiveram essa relação um pouco conturbada na infância com a mãe, ou de repente nem se lembra como foi essa infância, né? Eu fiz um post falando, porque muitas vezes eu pergunto para as pessoas, como é que foi sua infância? Foi boa. Mas foi boa como? Foi normal. E aí, por que muita gente fala, né, dessa forma? Por que muita gente não se lembra? A gente sabe aí que a Laura Gutman aborda, ela explica que quando não se lembra é porque não foi boa. Às vezes é duro a gente pensar isso, né? Nossa, mas será que a minha infância não foi boa mesmo? Assim, a maioria. O que acontece é que eu sinto que hoje, né, assim, a gente se prepara para muitas coisas, né? A gente se prepara às vezes para ter uma carreira, né, para trabalhar, para
enfim, por um tanto de coisa. E o preparo hoje, ainda, para essa questão da maternidade, ele é muito já no momento que você já está grávida, né? Tem pessoas que vão fazer uma preparação. A gente estava conversando sobre isso ontem também lá na roda do Zoom. Vai existir uma preparação, assim, vou preparar o quarto, vou preparar o enxoval, às vezes até vou fazer um curso para gestante, eu vou me preparar para o parto, né? Vou fazer uma yoga, vou fazer, sei lá, pilates. A gente vai se preparar para isso, mas existe um preparo que, ao meu ver, ele assim, é fundamental, e hoje assim, algumas pessoas já estão se atentando para isso, que ele vem muito antes, é desde o momento que a gente decide que vai ter um filho, que é um processo que é muito importante que eu conheça meu companheiro, que eu conheça a história de vida dele, que eu conheça a minha história de vida, as minhas questões, porque, como eu falei, a criança ela vai refletir essas questões inconscientes. Então, se eu estou num processo de preparo já desde antes, né, num processo terapêutico, de levantar essas questões, a probabilidade de eu vivenciar essa chegada do bebê e esses momentos tão desafiadores ali no inicinho, né, dessa demanda do bebê, dessa necessidade tão grande é um ser totalmente demandante o bebê, né, e tão dependente da gente. Então muda muito a perspectiva, muda tudo na nossa vida. Então, assim, para a gente realmente conseguir suprir as necessidades desse bebê, de conexão, de nutrição, de tudo, né? Mas principalmente de conexão desse bebê, se sentir percebido, se sentir parte, de ter ali, cada vez que ele chora, a gente conseguir atender aquilo e conseguir perceber o que aquele choro significa, o que ele está querendo me mostrar, para eu realmente conseguir me vincular com esse bebê e perceber as necessidades dele. Eu preciso estar com as minhas questões emocionais minimamente organizadas e conscientes. Por quê? Porque senão elas vão se sobrepor, como eu falei citando, né, a Laura, falando dessa piscina, elas vão entrar na minha relação entre eu e o bebê. Né? Essas questões, elas vão estar ali. Então, o nosso trabalho, teoricamente, ele deveria vir de muito antes. Só que isso na maioria das vezes não acontece. A gente vai se dar conta a hora que o bebê nasce, a hora que já tá tudo ali acontecendo, né? A hora que já virei mãe, e aí que eu vou começar a me atentar para essas questões. Então, é todo um processo lento, assim, de realmente ir observando esses pequenos sinais que a criança vai dando e com muita coragem, de preferência com muito apoio, com muito espaço para eu poder falar sobre isso, né? Porque para eu conseguir de verdade escutar o meu filho, entender as necessidades dele e criar essa conexão profunda que é tão necessária, eu preciso de espaços para também falar sobre as minhas questões para eu entender. Não necessariamente, né? Voltando à questão assim, não necessariamente eu acho que é tão matemático, assim, eu não me lembro, foi ruim minha experiência. Mas eu sinto que a gente vive, né, um processo extremamente inconsciente e ilusório a respeito do que aconteceu lá atrás, do desamparo que a gente viveu. É muito raro, mas muito raro mesmo, assim, a Laura Gutmann, ela fala assim, eu posso afirmar que a maioria das pessoas, assim, que todas as pessoas viveram processos de desamparo na infância. Né? De processo muito. Porque a necessidade do bebê de amor e de conexão é muito grande. E se eu não tô nesse processo já, como eu falei, desde muito antes de eu ter filho, e aí eu vou contar um exemplo muito assim, prático disso, né? Que aconteceu comigo. Eu tive o João, eu tinha 25 anos, quando ele nasceu, eu tinha acabado de fazer 25. E beleza, quando o Lucas nasceu, o João já tinha 6 anos, eu já trabalhava com maternidade. Então, assim, fui uma mãe muito imatura. Então, só para finalizar essa questão da comunicação, né? Se a gente puder, como que a gente pode fazer para poder ter uma comunicação mais efetiva com os nossos filhos, tomar cuidado com o que a gente fala, né? E
para que eles cresçam sem essas coisas que a gente teve de problemas do passado, né? Como a gente deve se comportar com os nossos filhos para que essa relação seja melhor? Uma dica aí. Tá, dessa questão da comunicação, tá, vou falar uma dica mesmo, porque eu tô entendendo. Então, uma coisa importante da gente saber, que eu já até falei um pouquinho assim, mas é que somos nós mães que vamos nomear o mundo para a criança, nomear essa noção que ela vai ter dela mesma e que ela vai ter do mundo, né? A criança está ali o tempo inteiro observando não só o que é dito, mas também o que está ali nas entrelinhas e o que a gente expressa de uma forma, às vezes, não só verbal. Então, é muito importante estar atento a isso, né? A tudo que eu tô trazendo. Então, eu sinto que a verdade é algo que precisa de ser liberador, assim. Então, falar desde um espaço de verdade, mas lembrando que, né, falar a verdade, o que está acontecendo, porque essas crianças, de alguma forma, elas estão já absorvendo. Então, falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, sobre os nossos projetos, os nossos desejos, é extremamente importante. E nomear para a criança também o que está acontecendo com ela. Filho, agora nós vamos, às vezes a gente desconsidera muito, né? Falar, a criança não está entendendo. Mas desde bebezinho, falar com ela o que está acontecendo. Olha, a gente vai para casa da vovó agora. Então, na hora que você vai, filho, a mamãe agora vai te trocar, deitar e falar, vou te trocar, vou fazer isso, ou tá na hora do seu banho, vamos fazer assim. É muito importante isso, considerar esse ser e considerar que ele está ali aberto e que ele entende e dizer para ele tudo que vai acontecendo com ele também é algo muito importante. Então, eu acho que como dica, falando bem rapidinho, seria isso. Não, tá ótimo. Fica aí como bônus para quem ficou até agora com a gente. Clarissa, gratidão pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Então é tá, isso, obrigada, então. Adri, um beijo, obrigada, pessoal. Um beijo, até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau.